tá ligado aqui. Boa tarde, agora são 19h16 no horário de Paris, 14h16 no horário de Brasília. Meu nome é Carol Gaga, você está na Rádio Coluna. O sucesso não para. Milhares comemoram 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. A notícia vem da Folha de São Paulo e o Anderson França, que inclusive já morou lá, vai comentar pra gente. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, gente. O que acontece hoje em Portugal, dia 25 de abril, é uma grande comemoração nacional. Hoje é feriado nacional em Portugal. Eles comemoram os 50 anos da Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos é um nome dado a um grande movimento que aconteceu no dia 25 de abril de 1974, na cidade de Lisboa, especificamente ali na Avenida da Liberdade. A Folha traz para a gente o seguinte: milhares de pessoas foram às ruas nessa quinta-feira, dia 25, em Portugal, para celebrar o aniversário da Revolução dos Cravos, movimento que há 50 anos derrubou a mais longa ditadura fascista da Europa e abriu caminho para a democracia e independência das colônias portuguesas na África, ponto alto de centenas de iniciativas institucionais e culturais programadas ao longo de várias semanas. O dia começou com um desfile militar com a participação de veículos blindados da época da Revolução, restaurados para o aniversário. Você está vendo fotos aí. E foi uma das coisas mais incríveis quando eu morei em Portugal. Eu morei 3 anos e 8 meses lá. Eu participei de alguns dias de 25 de abril, inclusive o tempo que eu fiquei lá eu participei. Eu ia para a Avenida da Liberdade, o único dia que não teve foi o da pandemia. A gente estava em pandemia, então ninguém saiu, mas fora esse dia eu fui participar. E é muito interessante porque esse movimento inclui os militares. Os militares em Portugal fizeram um movimento inverso dos militares no Brasil. A ditadura brasileira, ela começa em 1964, a ditadura portuguesa termina em 1974, depois de 40 anos, que é a mais longa ditadura fascista do Ocidente. Portugal ficou praticamente desconectado do mundo. Pra você ter uma ideia do que aconteceu, deixava de acontecer em Portugal, não se podia beber Coca-Cola. Ou, por exemplo, 3 pessoas não podiam ficar reunidas na mesma rua, conversando, porque isso poderia ser uma coisa de revolução e tal. Muita coisa. Pois as mulheres não poderiam ir para a igreja católica, não é evangélica não, podia ir para a igreja católica sem véu, tinha que usar véu. Então Portugal, ele se tornou um país atrasado do ponto de vista de direitos civis, de reconhecimento do papel da mulher, LGBT, etc., porque 40 anos isolado ali naquela ditadura de Salazar, em uma extrema pobreza com números de países subdesenvolvidos. Mas o que é interessante nisso aí é o seguinte, é que os militares, eles promoveram com a sociedade civil essa revolução dos cravos. Em 25 de abril de 74, eles se reuniram na madrugada desse dia, se reuniram ali na Universidade de Lisboa. Eu morei nessa universidade, morei perto onde isso aconteceu, que é ali na rua Ressano Garcia. Eles juntaram os tanques ali, tanques do Exército, tudo, e desceram a Avenida da Liberdade com a sociedade civil, pessoas de partidos clandestinos comunistas, socialistas, estudantes, professores intelectuais, que já estavam há muitos anos querendo sair dessa ditadura de Salazar, que naquele tempo Portugal era presidido por Marcelo Caetano, que inclusive foi deportado, saiu de Portugal, não sei se exatamente foi deportado, foi retirado do poder, com certeza, e ele foi para o Brasil dar aula na Gama Filho, ele foi dar aula em Piedade, no Rio de Janeiro, de direito constitucional. O ex-ditador de Portugal, Marcelo Caetano, terminou sua vida como professor de direito na Universidade Gama Filho, uma universidade essa que inclusive faliu. Mas a gente estava falando que os militares, então, ajudaram a sociedade civil nessa revolução diferente do que aconteceu no Brasil. O que aconteceu em Portugal foi o seguinte, é que os militares de alta patente ganhavam dinheiro por fora, numa corrupção violenta, ou nas guerras coloniais, chamadas guerras coloniais, ali em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, etc. E quem morria nessas guerras eram os militares de baixa patente. Então esses militares se organizaram em sindicato e foram muito orientados pelo pensamento marxista da classe trabalhadora. Então esses militares disseram assim, não faz sentido a gente estar colonizando essas pessoas, não faz sentido a gente estar ocupando essas terras que são produtivas para eles, e ao mesmo tempo a gente está morrendo e a gente não está ganhando nada, porque quem está ganhando com isso são 3 ou 4 pessoas nesse país que é um grande fascismo. Então esses militares se organizaram também. Eles também quiseram, junto com a classe trabalhadora, a sociedade civil, se libertar desse processo. Por isso, inclusive, que as colônias são libertas. Olha só que loucura, a gente se libertou de Portugal há 222 anos, alguma coisa assim.
201 anos, perdão. 201 anos a gente se libertou de Portugal. E Angola só foi liberta de Portugal há 44, 45, quase 50 anos agora. Né? 50 anos agora. Ou seja, a distância que nós temos de Portugal como colonizador, os países da África têm essa distância há 50 anos. A gente tem 3, 4 vezes mais de distância temporal que essas pessoas. É por isso ainda que a gente vê muita pobreza nesses países, porque eles foram totalmente explorados por Portugal. Como o Brasil foi absolutamente explorado por Portugal. E se a gente não fosse um país muito grande, e se a gente não tivesse muito recurso, e se a gente já não tivesse separado deles há muito tempo, antes que a gente fizesse uma merda muito maior, como fizeram na África, a gente talvez estivesse na mesma pobreza. E, na verdade, os bolsões de pobreza que existem na periferia, na favela e no Brasil, foram causadas pela colonização de Portugal. Como também outros países colonizaram, europeus colonizaram na África, fizeram a mesma coisa. Nenhuma colonização é boa. Então, esses soldados, junto com comunistas, socialistas e classes trabalhadoras da sociedade civil, se organizaram e disseram assim: chega dessa ditadura que não faz mais sentido, vamos nos organizar e vamos pacificamente tirar o governo. Poderia ter tido tiro, mas pacificamente houve um movimento e eles tiraram Marcelo Caetano e acabaram com a ditadura ali depois de 40 anos, que também já vinha sendo enfraquecida. O que aconteceu foi o seguinte: essa ditadura implementou mudanças importantíssimas na sociedade portuguesa, do ponto de vista político, democrático, instituições foram refundadas, a Constituição foi refeita, a Assembleia Nacional passou a ter um papel importantíssimo de representação do povo português. E a economia ela é baseada no bem-estar social, diferente do que acontecia com Salazar, que os números de pobreza e de fome eram muito grandes. Então, ali, esse grupo, que é um grupo de esquerda, que é um grupo comunista, que é um grupo socialista, toma o poder e a Assembleia Nacional é praticamente toda de esquerda durante décadas. O próprio Mário Soares, que estava exilado aqui na França e que se tornou o primeiro presidente desse período, ele não era exatamente comunista, mas ele era um homem democrata. E aí, quando o PCP, o Partido Comunista Português, propõe suas ideias para a sociedade portuguesa, são ideias de bem-estar social, são ideias de uma sociedade equânime e produtiva e próspera. E foi isso que aconteceu com Portugal. O que não dá para entender é quando tem brasileiro, bolsonarista indo para lá, dizendo que lá tem estudo, tem faculdade, tem dinheiro, tem comida, tem segurança, tem tudo. Ele não sabe que ele está indo para um lugar que foi criado por comunistas e socialistas. Isso não tem como apagar da história. Agora, o que está acontecendo em Portugal, que a extrema-direita cresceu, é que nos últimos anos, as crises que se abateram na Europa e no mundo, a crise da Rússia, a crise imobiliária, aí teve a Troika, que Portugal tentou sair com um planejamento financeiro aí, um planejamento monetário, financeiro, fiscal, que foi muito complicado para a sociedade pagou um preço muito alto por isso, e aí gerou desemprego. Tem um dos terceiros ou quarto pior salário da Europa, é o de Portugal, mas mesmo assim tem direitos sociais que o Brasil, por exemplo, não tem. Mesmo assim, Portugal mergulhou numa crise econômica que já vem aí, 20, 25 anos. Muito tempo. Dessa democracia de 50 anos, pelo menos quase metade disso, Portugal está em crise econômica. Isso gera uma insatisfação que quem vai ceifar é a extrema-direita, vai ceifar os insatisfeitos. E aí essa extrema-direita leva pessoas, desde 2018, quando eu cheguei lá, esse homem aí, o André Ventura, ele cria um pensamento neofascista, xenofóbico, de expulsar imigrantes, de expulsar árabes, que a culpa é do imigrante, contra ciganos, contra pessoas negras, e aí ele diz que a culpa de Portugal estar pobre é de imigrantes e dos comunistas. Bom, isso é um discurso que a gente já ouviu também no Brasil. Em cima disso, ele consegue se eleger. Eu estava lá, inclusive, nessa época, ele se elegeu sozinho, depois ele elegeu um montão de gente, hoje tem quase um quarto da bancada lá na Assembleia Nacional, e Portugal está imerso num caos político, igualzinho o Brasil. E aí o parlamento foi dissolvido pela segunda vez já. O Antônio Costa saiu do poder como primeiro-ministro, entrou o Montenegro, que é um cara que eu acho que vai dar trabalho, e o Marcelo Rebelo, que é o presidente, que ele esteve tanto no primeiro mandato quando o André Ventura entrou e agora.
Marcelo está vendo grandes transformações na sociedade portuguesa. O que está acontecendo em Portugal é exatamente esse momento. Enquanto hoje as pessoas estão celebrando, a extrema-direita está na contramão disso, lutando, inclusive, por um golpe institucional, como a gente já viu no Brasil. Mas hoje é um dia extremamente importante. A gente tem que pensar sobre a Revolução dos Cravos, que é uma coisa pouco estudada no Brasil, mas que é absolutamente importante, conforme a gente viu fotos aí de tanques que desceram a Avenida da Liberdade com flores, que nessa época lá é primavera, e aí eles pegaram cravos, e aí todo ano que tem o 25 de abril, crianças sobem no tanque, os militares descem com flores. O Chico Buarque fez uma música sobre isso. Para nós brasileiros é uma coisa chocante, porque militares para o brasileiro significa merda. Infelizmente é isso. A ditadura foi implementada por militares no Brasil e muita gente morreu na ditadura militar, civil militar no Brasil, imposta ao povo brasileiro de 1964 a 1985, que inclusive é louvada por Bolsonaro. Eu acho que a notícia de hoje é essa. Vamos que vamos, Carol. Se você gostou desse conteúdo, apoie o nosso trabalho pelo Pix, colunadeterça@gmail.com, assine pelo Instagram ou pelo apoia.se/coluna de terça. A gente fica por aqui e até a próxima.